Minha vida financeira está em dia, separo pelo menos 10% do que eu recebo para investir. Consegui pagar todas as dívidas e montar uma reserva de emergência. Conheço o suficiente para começar a investir, renda fixa, ações, fundos imobiliários. Mas o que eu faço? Em qual deles invisto? Eu posso investir em todos? Como é que eu monto a minha carteira de investimentos? Fala galera, aqui na sua telinha, Bruno Cardoso, trazendo educação financeira e investimento ao alcance de todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Embarque nessa Viagem. Hoje vamos dedicar um tempo para refletir sobre perfis de investimento e estudar uma montagem de carteira de investimentos de longo prazo. Uma vez que você já tem a sua vida financeira ajustada, reserva de emergência criada e as dívidas pagas, chegou a hora, enfim chegou a hora de pensar em montar um portfólio de investimentos. Você se conhece? Saberia identificar qual o seu perfil de investidor? Acredito que a primeira coisa a fazer para a escolha de um portfólio de longo prazo é se conhecer como investidor. De forma geral, você já deve ter respondido a algum questionário de banco ou corretora. Para quê? Para identificar o seu perfil de investidor. Conservador, moderado ou agressivo. É importante esse autoconhecimento, independente da forma como se dará a gestão do seu portfólio, seja própria ou delegada, pois os componentes da sua carteira terão um equilíbrio diferente dependendo do seu perfil. Vamos então conhecer um pouco sobre cada um dos perfis? O perfil mais avesso ao risco é o perfil denominado conservador. É o perfil tradicional de quem investe de forma majoritária em instrumentos tradicionais como poupança e renda fixa. Esse perfil tem foco principal em não perder dinheiro, mínima volatilidade, mesmo que para isso seja necessário ter um menor rendimento. Esse investidor costuma ter a sua carteira concentrada em instrumentos de renda fixa como Tesouro Direto Selic, fundos DI, LCI, LCA, CDB, entre outros. O segundo perfil é o moderado. Esse perfil aceita correr algum risco controlado em instrumentos com alguma volatilidade. Para quê? Para dar um upgrade no seu rendimento. Esse investidor trabalha adicionando instrumentos de alguma volatilidade à sua carteira. Instrumentos como Tesouro Direto IPCA pré-fixado, ou seja, com marcação a mercado, fundos multimercados, fundos imobiliários, debêntures, CRI, CRA. O perfil agressivo ou arrojado é o de maior propensão ao risco. Ele aceita a volatilidade de curto prazo, desde que haja rendimentos turbinados previstos para o médio ou longo prazo. Esse é um perfil que provavelmente terá boa parte de sua carteira composta por ações, que ele mesmo escolheu, handpicking, ou mesmo fundos de ações ou índices no Brasil e no exterior. Agora que você já conhece os perfis de investimento, já sabe qual o seu? Não aceita perder nada, nem correr riscos? Ou aceita alguma marola para ganhar mais? Ou você vai para o meio das ondas, sabendo que no horizonte tudo está tranquilo, mesmo que para isso saiba que vai tomar alguns caixotes? Bom, aproveita essa pausa, se inscreve no canal e aperta o sininho com força. Assim, você será sempre o primeiro a ser informado quando um novo vídeo sobre educação financeira e investimentos for ao ar. A segunda decisão, após conhecer seu perfil, é decidir se você se encarregará de fazer a gestão de sua carteira ou se por algum motivo você delegará parte ou todo da carteira a gestores profissionais. Podemos dizer que existem dois grandes caminhos para essa viagem chamada investimento. Antes de mais nada, saiba que não existe uma resposta certa que serve para todo mundo. A resposta vem de você e das suas necessidades. Sendo assim, vamos ver como se dá o caminho da delegação ao gestor profissional? No caminho da delegação, você confiará na capacidade de terceiros, que são gestores profissionais, para realizar os investimentos em seu nome. Esse caminho toma menos tempo direto e menos tempo de estudo e acompanhamento do que o caminho no qual você toma as rédeas da sua carteira. Mas saiba, ele não é a prova de falhas. Gestores profissionais, mesmo os mais competentes e idôneos, são seres humanos e assim são suscetíveis a erros. Existe um gigantesco universo de informação que afeta os investimentos. Muitas vezes, o gestor precisará apostar em algum tipo de cenário macroeconômico que vai nortear a sua tese de investimento. E esse cenário pode ou não se materializar. Saiba também que esses gestores podem e vão cometer erros, que podem sim gerar perdas momentâneas. Mas você confia na capacidade do gestor de acertar mais e melhor do que as poucas vezes que ele erra. Seu processo, então,
terá mais foco em escolher bem quem irá gerir seu dinheiro e confiar na sua escolha. Você pode se guiar pelo rendimento passado, mas isso não é nenhuma garantia de rendimento futuro. Ainda mais se analisar uma janela pequena. O que é uma janela pequena? Um período menor que 5 anos. Por isso, será importante entender a forma de trabalho do gestor e quanto tempo será requerido para que a estratégia dele atinja a maturidade. Existem estratégias para curto, médio e longo prazo. Você deve levar isso em conta na sua escolha. O principal veículo de investimento nesse caminho será por meio de fundos de investimento ou clubes de investimento, disponíveis nos grandes bancos ou corretoras de valores. Quando for estudar um fundo, vale a pena ler seu regramento e buscar entender: 1. Qual a estratégia do fundo? 2. Qual o retorno esperado pelo gestor do fundo e em quanto tempo vem esse retorno? 3. Quais os riscos inerentes à estratégia de investimento desse fundo? 4. Se é um fundo passivo, ou seja, ele segue apenas o índice do mercado, ou se é um fundo de gestão ativa, que executa uma estratégia de investimento própria. E por fim, 5. Quanto você pagará de taxas? Usualmente, taxas de administração e de performance, pois são elas que remuneram o trabalho do gestor. De forma geral, fundos passivos ou aqueles que têm gestão mais simples, como renda fixa, precisam ter taxas muito baixas. Já os fundos de gestão ativa, seja ações ou multimercado, poderão cobrar um pouco mais de taxas e ainda apresentar taxas de performance. Não deixe o seu rendimento ser consumido pelas taxas. Olho vivo. Vamos então falar do segundo caminho, o caminho da gestão própria, que podemos chamar de faça você mesmo, com ou sem ajuda. Esse é o caminho em que você será o principal responsável por conduzir os rumos dos seus investimentos. Aqui, você terá alguns pequenos fracassos e perdas sim no meio do caminho, porém, também terá a expectativa de ter grandes sucessos pelos quais você será diretamente responsável. Saiba que esse caminho exige maior dedicação sua, incluindo a busca constante de aprendizado. Não há mágica. Se você espera ter sucesso fazendo gestão própria, vai ter de arregaçar as mangas, suar a camisa e guardar algum tempo para se dedicar a isso. As pequenas derrotas e a necessidade de estudo, de forma geral, não são ruins, muito pelo contrário, são boas. Por quê? Porque elas servem para separar as pessoas obstinadas e vencedoras, que vão persistir até o final, das demais, que preferem continuar na mediocridade e que vão sim ficar pelo caminho. Você pode optar por trilhar esse caminho sozinho, mas não precisa. Temos diversos companheiros de viagem caminhando a mesma trilha. Com a grande quantidade de informações disponíveis hoje, principalmente acessível via internet, você não precisa seguir voo solo. Há muitos livros e conteúdos de qualidade disponíveis para te auxiliar, muitos gratuitos. E existem pessoas tão obstinadas como você, em locais como as redes sociais, grupos de WhatsApp, fóruns. Há diversas oportunidades de troca de informação de qualidade. Também há bons instrutores cujas mentorias podem ajudar você a reduzir sua curva de aprendizado, seja por meio de estratégias cujo tempo já comprovou suas maiores chances de sucesso ou mostrando alguns erros comuns que você pode evitar sem precisar cometê-los você mesmo. Outra opção para te ajudar no caminho é realizar assinatura de relatórios, vídeos ou outros meios de informação disponíveis, principalmente por meio de casas de research. São análises detalhadas de títulos e ativos, realizadas por pessoas que têm o mercado como especialidade. Usualmente, essas casas cobram uma assinatura mensal ou anual, para que você tenha acesso a um conjunto de análises. Todas essas ferramentas te ajudarão a acelerar o seu aprendizado. O mercado tem muita informação. São diversos títulos e ativos disponíveis para investimento, e estudar tudo sozinho é simplesmente inviável. Então, ter mais braços ajudando os estudos é, sim, uma boa ajuda, seja no sentido de acelerar seu processo de análise ou para confirmar que a sua análise foi bem elaborada e está bem embasada, ou mesmo para te fazer repensar, mostrando detalhes que você não havia analisado antes. Vivemos em sociedade, constante troca. Precisamos fazer bom uso do nosso meio e das ferramentas que ele provê. Particularmente, eu gosto e acredito no caminho Faça Você Mesmo, que te permite tomar a rédea dos seus investimentos e que te traz constante aprendizado. Vejo como extremamente empolgante aprender sobre um assunto tão vasto e interessante como o mundo dos investimentos. Apesar disso, eu entendo perfeitamente se você precisa ou deseja delegar as decisões a gestores profissionais. Como já disse, não há uma única resposta certa ou errada. A melhor resposta para você virá das suas necessidades individuais. A decisão está em suas mãos.
A melhor estratégia é sempre aquela que te permitirá atingir seus objetivos e ao mesmo tempo ter uma boa qualidade de vida. A boa escolha é aquela que te permite dormir tranquilamente durante a noite. Afinal, investimento é para te trazer tranquilidade e não inquietude. Vamos agora para uma ligeira pausa para recuperar o fôlego e iniciarmos a discussão do portfólio. Aproveita, curta o vídeo, dando seu like aqui embaixo. Agora que você sabe identificar o seu perfil de investidor e que precisa decidir se irá fazer gestão própria da carteira ou se delegará a gestores profissionais, é hora, enfim, de pensar a montagem da sua carteira. Existem basicamente dois momentos em uma carteira: o momento da acumulação e o momento do usufruto. O momento de acumulação é quando você ainda está trabalhando na montagem e no crescimento da sua carteira. Aqui o foco é em crescer e o ideal é reinvestir tudo que você recebe de rendimento dela. Para quê? Para acelerar o seu crescimento. O que o pessoal chama dos juros compostos. O segundo momento é o usufruto, quando você já tem uma carteira considerável e já a usa como fonte de renda, seja principal ou não. Aqui é esperado que você retire uma parte dos rendimentos para uso próprio e que a carteira não cresça tanto. Quando estiver nessa segunda fase, é importante prestar atenção e garantir que a sua carteira não diminua, evitando que ela acabe após um tempo. Uma carteira de longo prazo deveria ter foco em geração de renda contínua e crescente. Acredito que todos os tipos de investimento têm sua importância e espaço numa carteira equilibrada. Renda fixa, ações, fundos imobiliários e outros. Caberá a você, respeitando o seu perfil de investidor, definir a proporção de cada um desses tipos de investimento com a qual se sente confortável na hora de montar o seu portfólio. Lembra também para não perder o foco dos seus objetivos. Tipos de investimento diferentes são mais adequados a certos cenários, como nós vimos nos vídeos anteriores dessa série. Vamos ver alguns papéis que os principais tipos de investimento podem exercer em uma carteira? A renda fixa pós-fixada atrelada à Selic. Ela ajuda a reduzir a volatilidade geral de uma carteira, atendendo bem a objetivos de curto ou médio prazo e se destacando quando os juros estiverem em viés de alta. Ainda podem servir como reserva monetária de alta liquidez, para permitir aproveitar momentos em que outros ativos estejam sendo negociados com bons descontos. Os instrumentos de renda fixa marcados a mercado, como por exemplo títulos pré-fixados, têm a característica de permitir ganhos patrimoniais oriundos da redução de juros, turbinando sua carteira. As ações são bons instrumentos de longo prazo, permitindo estratégias de crescimento patrimonial e de geração de renda crescente com o passar do tempo, dado o aumento da receita e lucro dessas empresas. Os fundos imobiliários complementam uma carteira, gerando fluxo de caixa mensal contínuo e já hoje, turbinando o aporte mensal para aquelas carteiras que estão iniciando e reduzindo a volatilidade das carteiras de longo prazo. Assim, de acordo com o seu perfil de investidor e com o prazo planejado para os seus objetivos, você vai trabalhar os percentuais de alocação de cada tipo de investimento na sua própria carteira. Perfis mais arrojados ou carteiras de prazos mais longos vão provavelmente trabalhar uma parte mais significativa em ações e até com ganhos oriundos da movimentação dos juros. Perfis mais conservadores ou carteiras de prazos mais curtos podem vir a trabalhar mais dentro do escopo da renda fixa, apimentando talvez com uma quantidade de fundos imobiliários. Uma vez montada a sua carteira, basta continuar realizando seus aportes mensais, ou seja, siga o seu plano. Eventualmente, será necessário rever sua carteira de forma periódica para entender o que está funcionando e como as mudanças do cenário macroeconômico estão afetando o crescimento da sua receita. Particularmente, gosto de trabalhar com revisões anuais. Evite periodicidades menores que semestrais, para não ficar girando a carteira e gastar muito com pagamento de impostos e taxas, oriundos dessas movimentações a toda hora. No cenário extremo, quando ocorrer uma crise, como se comportaria sua carteira? Ninguém sabe quando ocorrerá a crise. Sabemos apenas que ela certamente ocorrerá em algum momento. As carteiras contam com instrumentos de proteção para cenários extremos. Algumas proteções clássicas de fácil acesso e que você pode pensar para incluir na montagem da sua carteira são ativos como moedas estrangeiras e ouro. O dólar tem uma correlação negativa com a Bolsa de Valores e costuma ficar mais caro quando ocorre uma crise aqui no Brasil. Ou seja, ele atua como uma boa proteção para o caso de uma crise nacional. O investimento em dólar pode ser realizado diretamente em papel moeda ou por meio do mercado de futuros,
Porém, para o investidor pessoa física, o caminho mais simples é o uso de um fundo de investimento cambial atrelado a essa moeda. O ouro é um dos mais antigos portos seguros de valor, procurado quando há momentos de turbulência pelo globo. Você pode ter o ouro em casa ou guardado por algum banco sob seu nome, mas os custos provavelmente serão proibitivos, especialmente para nós, pequenos investidores. Nesse caso, provavelmente a forma mais simples de investir em ouro é por meio da compra de cotas de fundos de investimento atrelados à variação do preço desse metal em grandes mercados mundiais, como Londres ou Nova York. É importante entender que tanto o dólar como o ouro não geram receita, sendo ativos de proteção, e por isso não são ideais para serem o cerne de uma carteira. Eles atuam melhor num papel de elementos de amortecimento e proteção, e devem ser avaliados para compor apenas uma pequena participação no total da sua carteira de investimentos. Legal, não? Quer continuar a discussão sobre proteções e montagem de carteira? Então siga meu Twitter, @BrunoBRCard. É mais um espaço para conversarmos sobre educação financeira e investimentos em geral. Acredito que esse vídeo tenha mostrado para você a importância de conhecer seu perfil de investidor e a necessidade de optar por uma estratégia de investimentos. Mais uma vez, lembre-se, não há uma única escolha correta. A boa escolha é aquela que te traz tranquilidade. Para você que me acompanhou até aqui, fica a indicação de mais um livro, o livro Dinheiro, Domine Esse Jogo, escrito pelo grande mestre e guru Tony Robbins. Nesse livro, Tony Robbins traz ferramentas que vão te permitir planejar, executar e medir o quanto você avança em direção à liberdade financeira. Os passos ensinados nesse livro permitirão que você veja na prática o quanto seu investimento está gerando de riqueza e te trazendo mais perto dos seus objetivos. Esse livro também apresenta entrevistas com importantes investidores e formadores de opinião do mercado. Eles comentam as suas próprias estratégias de investimento. Eu peço a vocês especial atenção à principal estratégia do livro, o portfólio All Weather, de Ray Dalio. Esse portfólio explora a montagem de carteira por meio dos diversos tipos de ativos que comentamos aqui e tem ideias muito interessantes para você usar para definir a sua própria estratégia de investimentos e a montagem da sua carteira. Bom, chegou a hora de me despedir por hoje. Encerra aqui a série Embarque nessa Viagem. Aproveito para agradecer a todos vocês pela audiência. Mas não tema, o canal continua firme e forte, sempre com educação financeira e investimentos ao alcance de todos. Assim, eu reforço meu compromisso e encontro vocês novamente no próximo vídeo. Sucesso a todos nós! Fui, galera! Um abraço e até!